Está começando mais um episódio do Relaciocinando, o podcast do projeto Relaciocinar, feito de gente que gosta de gente. Aqui falamos sobre comunicação corporativa, humanização do ambiente de trabalho, relacionamentos interpessoais com pessoas que trabalham todos os dias pensando em pessoas. Meu nome é Felipe dos Santos, sou publicitário, designer gráfico e um grande apaixonado da comunicação interna e da gestão de pessoas. Vem tomar esse café com a gente! Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está acompanhando mais um episódio do podcast Relaciocinando, o podcast que fala de gente. Gente que gosta de gente, gente que faz por gente, gente que se preocupa com gente e quantas vezes tiver que dizer a palavra gente. Se você perguntar para algumas pessoas no mercado, é muito comum que se elas trabalham para pessoas dentro da empresa, elas digam para você assim, não, o que eu faço dentro da empresa é endomarketing. E aí você pergunta pro marido da moça que trabalha lá dentro, o que a sua esposa faz? Acho que é um negócio de endomarketing lá dentro. E a pessoa faz, de repente, gestão de pessoas e comunicação interna. Existe essa confusão na cabeça das pessoas sobre o que de verdade é o endomarketing, o que de verdade é a comunicação interna. E, por acaso, elas trabalham em paralelo e em muitos momentos se complementam. Para responder hoje pra gente qual é, de verdade, o papel do endomarketing dentro de uma empresa, e como ele pode acontecer junto com a comunicação interna, eu trouxe aqui hoje uma convidada de peso. Eu trouxe aqui a Rose Catani. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite para participar. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. A Rose, ela tem mais de 12 anos atuando no mercado. Já foi idealizadora de uma agência de endomarketing, passou por empresas aí como Kimberly-Clark, Vigor, Madeira, gerenciando normalmente projetos de cultura, employer branding, comunicação interna e o tal do endomarketing. Hoje ela atua como expert de cultura, endomarketing e employer branding em uma startup, a Arquivei, e é consultora associada de grandes consultorias como a Smart Comms, da Bruna Mascarenhas, que é sua sócia. Na verdade, a gente trabalha em parceria. Trabalha em parceria, legal. Desde 2018, ela compartilha experiência e conteúdo sobre endomarketing através de mentorias e canais digitais com o propósito de ajudar profissionais da área a transformarem organizações de forma estratégica, valorizando os colaboradores e potencializando negócios. Eu imagino que a gente vai entender um pouco mais disso tudo aqui na nossa conversa. E eu quero começar perguntando para você, e até para quem está ouvindo a gente, que tem assistindo, já não ter dúvida nenhuma do que é endomarketing. Fê, vamos lá. O endomarketing são estratégias comunicacionais utilizadas para promover o engajamento das pessoas colaboradoras ao propósito organizacional. Ficou bonito, né? Não tá bonito? Eu acho chique, eu acho chiquésimo. Mas, basicamente, o endomarketing é a estratégia utilizada dentro de uma organização para a gente conectar todo mundo. Conectar quem? Conectar o negócio, conectar as pessoas que trabalham lá dentro, conectar a liderança, conectar a cultura. Então, o endomarketing ele tem um papel transversal a todas essas frentes para que todo mundo vá para o mesmo caminho. Sabe aquele clichêzão? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve? Exato. O endomarketing ele ajuda a potencializar esse direcionamento. E por que existe essa confusão, né? Endomarketing, então assim, as pessoas falam, você trabalha com comunicação interna ou trabalha com endomarketing? Eu trabalho com os dois. Com os dois. São a mesma coisa, comunicação interna e endomarketing? Não, não são. Um vive sem o outro? Também não. Porque a comunicação interna, ela é sobre os processos. Então, eu tenho ali canais, eu tenho a narrativa, eu tenho um tom de voz. O processo da comunicação interna é a parte tática, é onde eu garanto que eu estou chegando com a informação para 100% das pessoas. O endomarketing, ele envolve os processos da comunicação interna, ele envolve o direcionamento, então, para onde a liderança tem que ir, para onde o negócio está indo, ele envolve a parte interna, então, assim, eu estou cuidando bem das pessoas, o RH está fazendo o papel dele ali, as pessoas se sentem pertencentes àquela organização, e o endomarketing também tem um impacto externo. De fato, aquela cultura organizacional, ela é atrativa para as pessoas que estão lá fora? Eu consigo atrair os talentos certos? Porque a gente costuma falar de trabalhar marca empregadora e fala assim, eu quero atrair todo mundo. Todo mundo é talento. Não, você tem que atrair as pessoas certas, que realmente acreditam naquilo, naquela organização. Um ponto que eu acho muito importante trazer não tem como você falar que o endomarketing ele é incrível se você não tiver um bom processo de comunicação interna. E não tem como você falar que o processo de comunicação interna é incrível se você não tem a estratégia do endomarketing. Olha só.
Entende? Então, assim, um não vive sem o outro. E a gente tem essa tendência de, ou eu faço isso ou eu faço aquilo. Não, gente, vamos somar. Vamos somar para realmente ter o resultado esperado. Eu acho que mesmo o próprio departamento de marketing sofre muito quando quase tudo é colocado na caixinha do marketing, né? Se alguém tiver que tentar explicar o que é feito por lado de fora da empresa, é marketing. Uhum. Mas se alguém tiver que explicar o que é feito para dentro da empresa, é endomarketing. E vira nessas caixinhas onde todo mundo coloca absolutamente tudo lá dentro e fica dentro nas costas da responsabilidade do profissional de endomarketing, falando, gente, calma, isso aí não é comigo. Uhum. No início de cada episódio, eu convido as pessoas que estão aqui na minha frente a tomar um café. E para isso, a gente tem algumas canecas que ficam nas bandejas aqui. Uhum. Cada caneca tem uma frase muito legal, algumas um pouco mais sarcásticas do que as outras. Eu vou ler para quem está ouvindo a gente só no Spotify. A primeira é: lute como um boleto, porque os boletos sempre vencem. A segunda é: consideramos justa toda forma de amor, o nosso amor é mais forte. A outra é: nunca foi sorte, sempre foi trabalho duro. Temos: as pessoas andam muito chatas, você não, você sempre foi. E não é um recado para você, tá? Entrego, confio, dou uma surtada e agradeço. E a última: por favor, aguarde, instalando minha paciência, e a mensagem: não foi possível. Qual que você gosta mais? Olha, eu gostei muito de duas, mas tem uma aqui atrás aqui dela, tem uma frase que está escrito tente novamente. Tente novamente. Que é aquela parte, não foi possível, tentar novamente. Eu sou uma pessoa muito do tente novamente. Se eu escuto não, eu falo, não porque, vamos tentar descobrir isso junto, vamos ver se faz sentido, vamos tentar uma outra coisa. Então, faz muito sentido essa para mim, tentar novamente. Muito bom. Eu vou ficar com a nunca foi sorte, sempre foi trabalho duro, por conta justamente da gente estar chegando já no final da nossa temporada. Estamos com quase todos os episódios gravados e é um orgulho muito grande e de verdade só a gente aqui sabe o quanto foi trabalho duro. Para o pessoal que está ouvindo a gente, aquele momento daquele barulhinho do café caindo. E pro pessoal do vídeo, a fumacinha. A fumacinha, eu aceito. Bom cafezinho, muito obrigada. Muito bom. Muito bem, depois do nosso café, eu quero perguntar para você o seguinte: a gente falou então agora do endomarketing, da comunicação interna, como um não vive sem o outro, mas olhando especificamente para o endomarketing, e a gente tem a palavra marketing especificamente, ela faz você olhar para mercado, né? E aí ele tem aí esse conjunto de ferramentas que são trabalhadas para de certa forma, analisar, estudar e suprir o mercado. Endomarketing acaba fazendo com que a gente entenda que talvez os colaboradores sejam os clientes da empresa? É fato ou é fake que o colaborador Sim. é o cliente nesse caso? 100%, né? Assim como a gente fala, e muitas pessoas falam assim para mim, Rose, eu acabei de cair na área, não sei o que fazer, socorro, me ajuda. Eu falo o seguinte, tenta entender um pouquinho do processo do marketing. Quando você tem o marketing, ele tem a jornada do cliente, do consumidor. O que é a jornada do consumidor? Então, eu vou vender açaí para o Felipe. Eu vou entender um pouco da rotina do Felipe. Então, o Felipe é a minha persona, ele é meu público-alvo, ele é uma pessoa que realmente consome açaí? Ele consome açaí com leite condensado ou ele consome açaí como pré-treino? Ok. Então, que tipo de persona que eu trabalho? Então, na hora que eu entendo qual é a persona, eu vou atacar os canais. Onde que eu vou encontrar o Felipe? Eu vou encontrar o Felipe no celular? Eu vou encontrar o Felipe no banner? Eu vou encontrar o Felipe no anúncio no aeroporto, porque ele vive viajando e a minha persona adora tomar açaí entre os voos? Então, assim, quando a gente pega e faz todo esse trabalho, esse mapeamento como marketing na jornada do cliente, a gente tem o objetivo de gerar venda. Não só a venda, mas gerar fidelização do consumidor. Sim. E quando uma campanha de marketing, ela às vezes é um sucesso, eu vou te falar do caso de Black Friday, acontece muito isso. As empresas estouram de vender. E aí elas vão, fazem uma super campanha, e aquela campanha de marketing deu super certo, a empresa estourou de vendas, e aí o número de reclamação do atendimento aumentou. Opa. O produto não foi entregue, a logística não foi feita. Será que a campanha deu certo? Porque você acabou, provavelmente, fazendo com que aquele consumidor não compre novamente da sua empresa. Porque você quebrou a confiança.
Pega toda essa historinha que ela é mais fácil das pessoas entenderem, porque a gente Sim. vive isso, né? A gente é cliente, né? O tempo inteiro a gente é consumidor. Traz para o endomarketing. Então, eu entro numa empresa. Foi feita uma super propaganda que eu ia ter, sei lá, super autonomia para tocar o terror aqui na empresa, fazer, desconstruir, fazer um monte de coisa. Aí eu chego lá e descubro que eu tenho um processo extremamente burocrático de 10 etapas. Eu falo, Ok. epa, isso aí tá errado. E aí eu começo a tentar entender qual que é a minha missão ou o meu propósito dentro daquela área. Então, a gente não sabe, a diretoria ainda não liberou as informações. Então, eu tô trabalhando para fazer o que aqui? Filho, senta aí, trabalha, tá tudo bem. Só vai, só produz. E aí você começa a gerar um desconforto da pessoa que tá trabalhando naquela empresa, que ela fala assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu vim para cá? Eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que é esperado de mim, eu nunca vou ser reconhecido por algo que ninguém sabe que eu tô fazendo. Você gera a desmotivação. Sim. E você gera o quê? Quebra de confiança. E aí, muitas empresas, e eu vou trazer até um tema que a gente estava conversando antes de entrar aqui, né, Uhum. na gravação, pesquisa de clima. Vamos fazer a pesquisa de clima. Faz a pesquisa de clima. Aí sai lá. Problema de reconhecimento, problema de falta de comunicação. O que a empresa faz? Vamos fazer uma campanha. Campanha de endomarketing. Aí joga lá no profissional e fala assim: você tem que comunicar mais. Sabe o que eu acho? Eu acho que o seu tom de voz tá meio formal. Acho que a gente tem que, sei lá, fazer uma coisa mais tipo família. Somos a família empresa tal. Ou, já sei, colocar uma piscina de bolinha. Não seria incrível colocar uma piscina de bolinha? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? E, assim, eu trouxe exemplos muito extremos, que eu sei que isso não acontece mais, mas são exemplos, espero que não aconteça mais. Eu já vi Epa! escorregador, eu já vi polidense aquelas coisas de bombeiro de descer de um andar para outro. Extremamente perigoso, né? Mas tudo bem, né? Eu espero que isso não aconteça mais, mas assim, eu trouxe exemplos extremos de como que a gente está falando de confiança. Eu estou falando de pessoas. Eu estou falando de uma empresa que precisa. A empresa ela nasceu para resolver problemas. Ou se você quiser deixar mais bonito, para resolver um sonho, transformar, né, um propósito. Mas basicamente a empresa nasceu para resolver o problema. Ela vai resolver o problema de um cliente, um consumidor, através de um produto ou um serviço. Sim. Quem que vai fazer isso? As pessoas que estão lá dentro. O time que tá lá. Exato. Então, assim, eles precisam ter muito claro que tipo de problema que eles vão resolver, como eles vão resolver e por que eles vão resolver aquele problema. Isso tem que ficar muito evidente. Então, inclusive, eu estava tendo uma conversa com uma grande amiga minha, ela é CMO, e ela trouxe para mim, ela falou assim, Rô, quando eu faço uma campanha de marketing, se eu não tenho as pessoas internas envolvidas, eu tô lascada. Porque a pessoa do atendimento, se ela não souber a importância daquela campanha, se ela não souber o propósito daquela empresa, como que você acha que vai ser o atendimento dela para o cliente? Nossa, mas isso é tão raro de ver, Né? né? É tão raro, né? Então, assim, as pessoas, o mercado está mudando, já não tem mais esse papo. Eu sei, já ouvi, e eu fico maluca quando as pessoas falam assim: ai, mas o endomarketing, a comunicação interna é uma área, tá lá no cantinho. Gente, era dito isso mesmo. De fato era. Mudou. Não dá mais. Hoje o tema é outro. Então, assim, hoje você tem conversas com CMOs, com grandes CEOs, que eles falam assim: gente, eu preciso que as pessoas que estão aqui dentro entendam o meu propósito, engajem junto comigo para fazer esse negócio acontecer. Entende? Então, assim, as pessoas falam assim: vamos fazer campanha de endomarketing para deixar as pessoas felizes. O que é felicidade? É um negócio extremamente subjetivo. Né? Então, assim, muitos ainda perguntam, Rô, dá pra gente motivar 100% as pessoas que trabalham naquela empresa? Não, não dá. Já te falo assim, cara, não dá, não tem como, porque a motivação é algo pessoal. E o que isso quer dizer? 50% da pessoinha, então imagina ali a motivação pessoal da Rose. 50% é feito de crenças, da minha vivência, da minha história de vida, do que eu acredito ou não acredito. Isso é só meu, só pertence a mim. Sim. Os outros 50% são fatores externos. Então, eu vou trazer para a empresa, né? Eu estou trabalhando numa empresa. Eu tenho claro o que é esperado de mim? Eu tenho possibilidade de colocar em prática aquilo que eu fui contratada, ou a minha expertise? Eu sou reconhecida quando eu faço bom trabalho? Eu recebo um bom salário, bons benefícios? Eu sou bem cuidada? Eu sou bem tratada?
Eu tenho um plano de carreira. Então, assim, são fatores externos, concorda? Quando a gente fala do endomarketing potencializando essa motivação, eu consigo focar nos 50% do fator externo. Então, eu consigo deixar bem claro na comunicação como que é o seu plano de carreira, quais são as metas organizacionais da empresa, o que é esperado de você. Eu treino a liderança para ela ser uma liderança comunicadora, para ela ter Sim. clareza, né, para ela conseguir passar o recado da equipe, conseguir fazer um bom gerenciamento ali do time, uma boa gestão, né, no caso. Então, assim, eu consigo garantir que 50%, 100% não tem como. Porque cada um por exemplo, eu posso ser motivada a trabalhar numa empresa que me dê 100% de autonomia. O Fê pode ser motivado a trabalhar numa empresa que dê, sei lá, excelentes benefícios. São motivações diferentes, entende? Hum. Então, assim, o que cabe ao endomarketing, a gente consegue trabalhar nesses 50%. Faz sentido? Faz, e os outros 50% você tem que tentar estudar, mas também tem que ter a sorte ali de torcer um pouquinho para que o 50% interno da pessoa também se alinhe com aquilo, né? Eu Uhum. estava vendo hoje eu não vou lembrar agora para poder dar o crédito, mas era uma postagem na BBC. E ela estava falando da dificuldade de percepção de realidade quando você tem uma chefe que chega muito sorridente no trabalho. E eu estou colocando o chefe porque, nesse caso, se a pessoa fosse líder, talvez ela percebesse isso e olhasse e falasse: gente, por que que eu chego aqui feliz, alegre, e tá todo mundo com essa cara, né? Tipo, né? Mas aí a pessoa acordou às 5 da manhã, pegou a estação da Sé ali lotada, aquele negócio não andava de jeito nenhum, passou por um perrengue já para praticamente não dormir, e aí chega no escritório, tipo, para fazer o papel, né, dela, que ela desempenha lá dentro, não exatamente tão alegre, tão motivada por conta, né, de fatores que são dela e não da empresa, né? E ainda você espera que ela esteja extremamente feliz por estar lá dentro, né? Eu acredito que o endomarketing precise prever que nem todo mundo já começa o dia, né? Tipo, é a velha história da equidade, né? Tá cada um começando de um ponto diferente da raia na corrida, né? Então você não pode também esperar que todo mundo esteja, tipo, no mesmo ponto quando está dentro da empresa, né? E o endomarketing deve ter esse desafio, né? De você olhar e falar, tá, vamos lá, já você falou da persona, né? Quem é a persona que está aqui dentro dessa empresa? Legal, a gente vai alinhar essa persona pela maioria aqui de baixo, a gente vai alinhar aqui por cima, né? O desafio de poder, tipo, traçar um perfil e trabalhar, ele existe, é um perfil só, ou você é obrigado a traçar tantos perfis diferentes para poder atuar de várias formas e talvez fazer com que uma campanha ainda converse com várias personas diferentes? Fê, o que eu vou trazer aqui é a forma como eu trabalho o que eu acredito, tá? Então, assim, você pode até ver, tem pessoas que falam, não existem personas na parte do endomarketing. Eu gosto muito de trabalhar com personas, porque isso me dá clareza e possibilidade de fazer teste A, B, C. Tá. Então, assim, tudo que eu me inspiro muito no marketing, né? Então, a minha história de carreira, eu caí na área do endomarketing, eu caí meio perdida, eu falei, socorro, e na época que eu caí, não tinha curso. Então, eu me inspirei muito no marketing, né? Tá. Então, por isso que eu falo muito de personas. Para mim, facilita muito o trabalho, porque eu consigo entender que a gente tem uma tendência de virar e falar assim, o público da fábrica, o público de vendas, o público de escritório. Então, o público da fábrica eu só vou fazer mural, do público de vendas eu só vou fazer telefone, sei lá. Público interno ou do escritório eu vou trabalhar só com e-mail. Porque existem tantas possibilidades, existem Verdade. tantos canais. Então, assim, quando a gente fala de persona, a gente está falando quais são os desejos. Né? Então, assim, você tem um público-alvo que você trabalha dados demográficos, né? Então, qual a idade, se é casado, se não é, todas essas informações mais demográficas, e Sim. a pessoa você trabalha mais a parte comportamental, desejos, vontades, e aí você vai trabalhando possibilidades. Então você fala assim, poxa, eu vejo ali que a persona que pode estar na fábrica, então você consegue ter públicos diferentes fazendo Uhum. parte de uma mesma persona, né, com comportamentos e desejos parecidos, e você consegue traçar o teu planejamento através de uma campanha. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas tendem a fazer uma campanha e falar assim: vou fazer tudo igual para todo mundo. E vou replicar a mesma mensagem para todos os canais. Puf, cuidado. Porque, por exemplo, quando você quer comprar um carro. Quando você quer comprar um carro, vou trazer um exemplo simples. Você vai lá, você vira e fala assim: quero comprar um carro. Hoje em dia, quando você fala quero comprar o carro perto do seu celular, obviamente, seu Instagram, Facebook, todas as suas redes vão pincar
né? Aquela propaganda. E aí você comenta isso com um amigo seu. Aí o seu amigo fala assim, putz, mas eu conheço esse carro. Aí ele já te mostra um banner de um site. Aí você é impactado pelo banner do site. Aí você recebe um e-mail. Aí você está dirigindo, você olha ali o outdoor do carro. Aí você pega, passa e recebe um SMS. Você percebe que você foi impactado em vários canais? Sim, exatamente. Então, assim, eu acho que a gente precisa, como endomarketing, a gente tem essa facilidade de poder ter acesso a essas informações, muito mais fácil que o marketing até, quando você vai falar de mercado externo, e explorar mais as nossas campanhas, explorar mais os nossos canais, explorar mais a comunicação interna, para, de fato, gerar esse engajamento. E aí fica parecendo que, a gente conversando desse jeito, fica parecendo que a coisa é fria, né? Que a gente tem um banco de dados ali, ninguém ali dentro é gente, que todo mundo ali é informação, todo mundo... Mas acho que alguém tem que olhar para a coisa dessa forma para poder acertar, né? Se a Uhum. gente for tentar fazer tudo no achismo, dificilmente a gente vai acertar. Mas a pessoa que faz no achismo parece que ela tá tirando mais do coração, né? Do feeling e tudo mais. Parece que as coisas ficam meio invertidas, né? Então, na verdade, pode chegar a ficar um pouquinho subjetivo e você pode acabar deixando de considerar, né? Para você chegar numa persona, você precisa ouvir as pessoas. Sim. Então, você precisa fazer focus group. Né? Então, assim, você precisa chegar, pedir feedback, você precisa entender. Então, assim, as pessoas falam assim, Rô, como é que eu posso ser estratégico? Pede feedback. Sim. Faça as métricas, né? Óbvio. Uhum. Mensure se os seus canais são efetivos, né? Mensure se aquela sua campanha, de fato, atingiu o objetivo dela. Mas peça feedback. Ouça as pessoas. Pega e marca uma meia horinha com 3, 4 pessoas online, se você estiver trabalhando remoto, ou vai tomar um cafezinho e fala assim, e aí, o que você achou disso? O que você espera da comunicação? O que te motiva, o que te engaja, o que te brilha? A gente precisa ouvir as pessoas, né? Então, assim, o que eu falo, a gente precisa ter análise, né? Dados, fundamentar e etc. Mas a gente tem que ter um lado humano, Ah, não, lógico. lógico, né? Então, assim, pra gente saber, a persona, ela é basicamente sobre desejos. Para eu saber os desejos, eu preciso ouvir as pessoas. Acho que é o primeiro, assim, A gente sabe? fala sobre se colocar no lugar do outro, mas primeiro a gente tem que ouvir o outro, A né? gente tem que ouvir o outro antes de se colocar no lugar dele. É muito importante, porque senão a gente acaba se colocando de uma forma extremamente Com a enviesada. nossa régua. Exato. É. Exato. E o seu trabalho como expert em endomarketing, ela começa aonde e ele termina? Vamos supor que você está chegando na empresa agora, você vai começar um trabalho, ele começa onde? Nesse estudo de busca de dados, de ouvir, de analisar, de coletar, e depois ele termina lá na campanha que foi entregue. É assim a cada campanha, a cada projeto que você entrega? Ou esse estudo ele é feito uma vez só, ou de repente uma vez por ano, alguma coisa do tipo? Então, Fê, quando eu começo, eu faço um processo de diagnóstico. O que Tá. que é o diagnóstico, assim, né? Tem várias formas de você fazer isso. Inclusive, até compartilhei com o pessoal um e-book que tem um diagnóstico. Eu explico um pouco o que que é isso e tem um diagnóstico mais simples que você manda por forms ou a ferramenta que você tiver na Tá disponível organização. esse e-book? Tá disponível? Tá disponível, tá no Então, link da minha bio lá então a do gente vai Instagram. colocar aqui no vídeo o link do e-book dela para você poder baixar também. Por favor, desculpa te interromper. Imagina. E aí, você tem a parte lá, que eu acho que é o primeiro passo, sabe? Tipo, primeiro, caí na área, não sei o que eu tenho que fazer, socorro. Vou começar agora. Faça o diagnóstico. Eu gosto de fazer a pesquisa e eu gosto muito de conversar com todas as áreas. Todas. Então, assim, eu faço um mês de integração. Começo com um mês de integração. E eu vou conversando com as pessoas, principalmente das pessoas da área que eu estou. Estou na Sim. área de RH, por exemplo. Tá. Porque a área de RH, você tem ali a pessoa de atração de talentos, tem a parte de benefícios, a parte que cuida de pagamento, folha. Você tem a parte de atendimento, você tem business partner, você Uhum. tem... Então, assim, só o RH você consegue ter acesso a muita coisa. Sim. E aí eu começo a entender onde que eu estou e quais são as maiores dores que a gente tem. Porque, assim, o endomarketing não vai resolver tudo. Não vai, isso aí é impossível. Mas ele consegue potencializar o que já está andando ou trazer algumas formas, né? Então, por exemplo, já tive casos que eu entrei e aí tinha uma questão de cultura. As pessoas não sabiam quais eram os valores organizacionais. Não é muito Tá na pouco parede. usual, né? Tá na parede. Tá na parede. Na parede, do lado da recepção. Na recepção. E aí quando você olha assim, cultura, pra mim, uma cultura, se você falar, nossa, a cultura dessa empresa é boa, é quando ela tá no meio da conversa.
vamos dizer, sei lá, no meio de uma reunião você solta, pô, Fê, cadê paixão pelo cliente aí, Fê? Me ajuda a te ajudar. Então, assim, você usa esses elementos da cultura, esses elementos culturais, assim, organizacionais, numa brincadeira, para falar sério, no feedback. Então, assim, quando eu olho esse momento e eu vejo lá a cultura, e aí eu vou pegar e vou fazer sei lá, vou fazer o que o pessoal adora fazer, datas comemorativas, Dia das Mulheres. Ok. Vamos falar do Dia das Mulheres. Quando você faz o Dia das Mulheres, você tem duas formas de fazer isso. Ou você vai lá e dá um brinde, né? Um presente, um mimo para as mulheres, faz uma palestra, coloca as fotos e parabéns. Ou você vira e fala o que a cultura, de fato, daquela empresa potencializa dessas mulheres que trabalham aqui. Muito O mais que é legal. ser apaixonada por cliente? A gente tem clientes mulheres? As mulheres que estão no atendimento direto com o cliente, como é que elas são vistas? Quem são elas? E as mulheres da liderança? Quais são os valores que elas mais que elas mais se identificam, né? Porque isso você consegue trabalhar o protagonismo das pessoas, a cultura, e você trabalha o engajamento do propósito daquilo, entende? É Isso é diferente. maravilhoso, porque se a Faz gente parar para pensar, uma empresa poderia simplesmente fazer uma campanha de conscientização. Ah, o Dia das Mulheres ele existe por conta da lei da Maria da Penha e etc. E Uhum. aconteceu em 1900 e tanto e tal. Ou você poderia virar e falar assim, sabe como isso faz sentido aqui dentro, Como né? isso faz sentido aqui dentro? Se a gente for olhar para o nosso percentual de consumidoras mulheres e tal, etc., aqui dentro da empresa, no nosso escritório, as mulheres, elas têm sido, tipo, maioria e etc. E É pra aí a você. mulher olha e fala, eu tô enxergando isso tudo. Eu tô enxergando isso É. tudo. Fica um negócio genuíno, sabe? Porque aí você vê na parte do engajamento, porque você se vê naquilo, você fala, opa, caramba, tô aqui. É. Então, assim, dá pra você trabalhar muita coisa. Numa campanha de Dia das Mulheres, dá pra você trabalhar, poxa, sei lá, tem um percentual baixo de mulheres dentro da empresa. Vamos fazer uma campanha de indicação para promover diversidade e inclusão exclusiva para mulheres no mês das mulheres? Olha só. Por que não? Sabe assim, então eu acho que é o ponto, sabe? O grande lance, quando eu entro numa empresa, é quais são as dores e as oportunidades que eu tenho aqui. Sim, Se eu vejo, por exemplo, que as dores, né, nos primeiros 3 meses eu tenho uma alta taxa de turnover, ou seja, saída de, sim. de pessoas em menos de 3 meses, onde que tá o gatilho? É no onboard? É na apresentação? Será que é na proposta que fizeram para o candidato? Será que o pessoal que tá fazendo o recrutamento tá falando, tipo, meu, aqui é demais. Você vai ficar na piscina de bolinha o dia inteiro, porque aqui é tipo the best. Aí quando a pessoa entra, se ela passa do lado da piscina de bolinha, tem lá a liderança olhando pra ela com aquela cara, tipo, franzindo. O que você tá fazendo? Você não tem que trabalhar? E aí a pessoa fala assim, meu, me venderam o negócio errado. Rose, isso é a responsabilidade do endomarketing? Assim, a gente não é cobrado por isso. Mas se você quiser fazer um trabalho bem legal, eu vou e questiono. Como é que eu posso te ajudar? Deixa eu ver o tom de voz que você está usando. E aí, por exemplo, se você tem a área de employer branding dentro da empresa, fazer isso casado, Sim. né? Não dá para separar e cada um fica no seu quadrado. Eu, por exemplo, também costumo falar muito com marketing. A primeira coisa que eu faço com marketing, quando eu entro, eu pergunto para marketing: Oi, tudo bem? Você tem um manual da marca? Qual que é o tom de voz que você fala com o seu cliente? Com nossos clientes, né, no caso. Qual é a sua paleta de cores? Qual a narrativa? Quais são os canais que a gente está presente? Quais nossos principais clientes? Aí eles ficam assim, Rosa, mas você tá com endomarketing. Eu falo, eu sei, mas eu preciso É. entender no negócio. Eu Eu preciso faço a saber. mesma coisa porque eu sou designer gráfico, então. Então, exato, é importante isso. Então, assim, são coisas que pra gente é óbvio, né? Mas, assim, pra algumas pessoas não. E aí eu sempre falo que o óbvio precisa ser dito. Sim. Então, eu acho que quando a gente tá dentro de uma empresa, tipo, quando você for fazer um diagnóstico, não se prender só à pesquisa. Ai, alternativa A, B, C, D. Mas de conversar com as pessoas, de entender, de questionar, de identificar as dores, as oportunidades, sabe? Sim. E agora que você falou isso, eu fiquei pensando, eu falei, caramba, tipo, não é muito diferente da minha área, porque nas horas vagas é modo de dizer, eu sou designer gráfico de ofício, e se eu vou falar por aquela empresa, não importa se é visualmente, né, eu tenho que saber como aquela empresa fala para eu não falar diferente, né, e se tem empresa que já chegou para mim falando assim, não, mas aí se você puder, escreve um textinho aí e tal, não sei o que, eu falo, olha, beleza, se você quiser que eu escreva um texto, eu vou te ligar,
Você vai me contar o que você puder me contar para eu entender, tentar entrar dentro da sua mente e escrever por você. Uhum, Você tem esse tempo? uhum. Ah, não, deixa que a gente escreve aqui mesmo, alguma coisa. Então tá bom. Perfeito. Mas assim, o importante é que a mensagem saia da forma como aquela empresa está acostumada a falar, né? Então Uhum. agora eu tô olhando para uma pessoa que chega de endomarketing dentro de uma empresa e ela tem que virar e falar: olha, se eu vou falar por vocês, vamos Não lá, tem como. gente. Eu Endomarketing de preciso todo ouvir vocês. exatamente. O Né? endomarketing de todo mundo. E Fê, você falou um negócio que é muito interessante, né? O design, quando a gente vai fazer uma proposta, né, design, eu imagino que você deva passar muito por isso. Você vai fazer a proposta. Se você não embasa muito isso, ou seja, se você não entendeu de fato a dor do teu cliente, o que de fato ele precisa, porque ele vira pra você e fala assim: "Eu preciso fazer Aham. uma xicrinha bonita aqui, ó". Aí você fala: "Por quê?". Não, é uma campanha que a gente vai fazer para engajar as pessoas, assim. E aí você vai, mas por quê? Porque aí você descobre que no fundo, é uma campanha sobre segurança, que tá rolando muito, infelizmente tá rolando muito acidente naquela empresa, e eles querem colocar nas canecas uma mensagem sobre protagonismo, tal, cuide da sua vida, você é Sim. importante, sei lá, tô Sim, sim. jogando aqui. Se você não tem esse embasamento, na hora que você vem com a xicrinha, com a sua proposta, ela vai falar assim: "Ah, mas eu não sei, eu achei meio azul demais. A gente podia ir para um azul mais turquesa, não um azul Tiffany". Você perde. A discussão acaba virando um negócio que não tem nem pé nem cabeça, É, sabe? é. Então, assim, a gente precisa ser questionador no sentido positivo, de entender, de ser curioso, né? Não questionar por questionar. Sim. Ah, mas por quê? Não. Pô, por quê? Me explica, conta mais. Pra onde vai essa xícara? Por que você quer a cor azul? Ah, a cor azul é por conta da nossa marca, tem a paleta de cores, entendi. Ah, azul significa. Aí você pode falar muito melhor que eu, né? Azul Sim. sólido, blá blá blá, e tem todos esses pontos, né? Então, assim, a gente tem que embasar nossas propostas também. Porque é muito fácil dar pitaco, né? Sim. É, olhando no seu Instagram, existia um post lá, uma frase lá que dizia assim: o custo do cuidado é bem menor que o custo do reparo. Isso me chamou muita atenção quando eu estava fazendo toda uma pesquisa para nossa conversa. Uhum. eh, e aí eu te pergunto o seguinte: a gente teve que passar por uma pandemia para a gente poder ser enxergado aí as áreas de forma mais humanas agora, tipo, porque não existe esse mito de que só a área que olha para as pessoas dentro é a comunicação interna, mas no final todas as áreas elas são humanas de alguma forma. Olha só, Fê, você trouxe um ponto muito legal, né? A pandemia, ela acelerou o inevitável. Sim, E em algum momento a gente precisaria ter essa virada de chave e falar: nossa, a empresa é feita de pessoas. Uau, clientes são pessoas, tudo é sobre pessoas. Quando a gente veio com a pandemia, eu vou te falar o que eu vivi, tá? Parou. Simplesmente parou. Porque não podia vender, não podia comprar, não podia fazer nada, ficou todo mundo em pânico, tipo, e aí você sim. fala: "E agora?". Em paralelo, estava rolando ali o quê? As fake news no WhatsApp das tias do WhatsApp, avós, mães, todo mundo, pai, filho, todo mundo mandando um monte de coisa, tipo: "Vamos todo morrer, a gente vai, sei lá, vai acontecer vai uma catástrofe, vai É, vulcão", aí começou a vir um monte de fake news, e a galera começou a ficar extremamente ansiosa. E aí o que aconteceu? A comunicação interna começou a utilizar os canais oficiais da empresa para trazer informações verídicas, né, validadas, e aí as pessoas começaram a prestar atenção nos canais de comunicação interna e falaram assim: "Não, eu não vou olhar para o WhatsApp e eu vou olhar para os canais internos, porque eu sei que ali está acontecendo". Ponto 2, as lideranças pararam de olhar, elas continuaram olhando para o negócio, obviamente, mas elas falaram assim: "Gente, se eu não cuidar das minhas pessoas, do meu time, vai virar um caos isso daqui". Então eu tenho certeza que, naquele momento, muitas lideranças pararam de olhar para os seus funcionários como o matrícula 01.235 e sim. falaram, e você descobriu que era o Felipe Santos, e aí você começou a fazer, vamos falar agora para o mundo do online. Você começou a fazer reunião com o Felipe, online. Aí você viu que o Felipe tem um cachorro, que é o Bolinha. Uhum. E aí o Bolinha aparecia. E você começou a ver uma versão do Felipe, fala: "Nossa, e aí, que legal, Bolinha, eu também tenho um cachorro que é o Quadradinho", sei lá. E aí você começa a gerar identificação e você começa a perceber: "Putz, a gente se conecta", porque pessoas se conectam com pessoas. Eu estava pensando justamente nisso, as conexões começam a ser feitas, né. Exato. Eu no comecinho da pandemia, eu nunca vou esquecer as mães, né, os pais também, quando eles estavam em casa, e a criança eu nunca vou esquecer, tipo, uma grande colega minha, a filha dela passou ela morava num apartamento, de bicicleta com a fralda na cabeça atrás. Ok. E ela passou assim, tipo, e a mãe olhava: a "Gente, pelo amor de Deus, desculpa, 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 por favor, por favor". E ela desligava o microfone, ela estava brigando, assim. E no começo a gente ficava meio sem graça. Hoje,
E aí, fulaninha, vem aqui, conta pra gente qual que é o seu nome, não sei o que. Então, assim, a gente humanizou as relações. Tipo, a pessoa são feitas de pessoas. A gente entrou na casa das pessoas. Entrou na casa das pessoas, Entrou na casa das exatamente. pessoas. Então, assim, quando eu trago essa frase, o custo do cuidado é muito menor que o custo do reparo, é quando eu começo a trabalhar, e na minha cabecinha aqui, e não tô falando de endomarketing, tô falando como uma pessoa que trabalha, né, mercado de trabalho, agência, qualquer lugar, eu tô falando com pessoas. Tudo envolve pessoas. Então, qual é o cuidado que eu preciso ter para oferecer meu produto, meu serviço? Qual é o cuidado que eu preciso ter para gerenciar meu time? Qual é o cuidado que eu preciso ter para atender meu cliente? Qual é o cuidado que eu preciso ter como profissional de endomarketing? Porque a gente, às vezes, entra num modo automático. Piloto automático. Faço lá a comunicação. Tá, tá, tá. Ah, eu já escrevo bem, tá, minha narrativa tá alinhada, tá não sei o quê, estou sem tempo, tenho mais 5 comunicados para fazer. Tum, tum, tum. Peraí, volta. Você tá falando com uma pessoa. Aquela informação pode ser muito importante para ela. Entende? Então, assim, acho que a gente precisa também, na hora de contratar alguém, o cuidado de ser sincero, de ser processo transparente, de falar a verdade. Porque quando você pega e contrata uma pessoa depois de 2 meses ela sai, vamos ser frio aqui, é um custo absurdo para a empresa. Turnover é um custo absurdo para a empresa também. E você É. também, pensa, você tirou a pessoa de uma empresa, mudou completamente a vida dela, para 2 meses ela pegar e sair? Complicado. É uma família que tem ali também, sabe? É. Eu passei na minha carreira em uma empresa que eu fiquei um pouco menos que 3 meses lá dentro. Hoje, naquela época eu não tinha qualquer tipo de poder de raciocínio do que estava realmente acontecendo ali. Hoje, mergulhado na área da comunicação interna, eu consigo ver um pouco melhor. E eu achava interessante porque essa empresa, primeiro ela contratou o meu cargo e depois ela falou assim, então, a gente achou que o seu cargo era necessário e na verdade não era. E então a gente está Eita. dispensando você e era dia do meu aniversário. Então, tem um combo aí de não cuidado, né? Tipo, de você olhar e falar assim: vamos lá, primeiro eu preciso explicar para essa pessoa que a gente entendeu errado o cenário da nossa empresa aqui. Segundo, eu preciso saber com quem eu tô falando. E com quem eu tô falando, por exemplo, da data do meu aniversário poderia ser muito bom, né, de saber, né. Mas o que eu achava mais interessante nessa empresa é que, e aí eu vou falar de uma coisa muito boba, que é o pacote de benefícios, né, principalmente plano de saúde, a maioria deles era alinhado por baixo, porque era uma empresa que tinha dois vieses, assim, era aquele pessoal mais chão de fábrica e era aquele pessoal mais escritorial. Então, só que tudo absolutamente administrativo da empresa era alinhado eu vou falar por baixo, mas Uhum. querendo ou não é uma classe mais baixa, e aí você olhar e fala assim, hoje eu olho e falo, por que que não era o contrário? Por que que o pessoal que está mais chão de fábrica não era alinhado com pacotes e benefícios e etc., de quem está trabalhando no escritório que provavelmente vai ter algum tipo de benefício melhor, de pelo menos nível, categoria melhor e etc., né? Hoje eu olho para isso tudo e penso, cara, aquela empresa na qual eu passei e tinha um certo problema com a palavra cuidado, né? Tipo, eu não Não, sei como é que tá hoje lá, espero que isso tudo tenha e aí, Fê, mudado. assim, acho que é para reflexão, sabe? O quanto você recomendaria o serviço ou produto dessa empresa para... Pois é. Pois é. Pois é. Eu Só que o passei por... produto dessa empresa, ele só é visto lá na frente depois, nada disso é visto, Nada disso é né. visto. Eu, por exemplo, passei por empresas que até hoje, assim, mais de 10 anos, eu só uso o produto dessa empresa. E eu ainda dou uma discutidinha, assim, rola um negocinho quando eu vejo, sei lá, colegas usando da concorrência. Por que você está usando isso da concorrência? Para, isso aqui é muito melhor. Mas por quê? Só porque você trabalhou lá? É. Eu sei como que é lá. Eu sei que o processo é interessante, eu sei quanto eles cuidam das pessoas. Da mesma forma também que eu já trabalhei em empresas que eu falo, olha, não compra. Você vai ter uma dor de cabeça. Então, assim, olha o valor disso, assim. Talvez a pessoa fale assim, eu só errei na contratação do Felipe. Quanto tempo faz isso? E hoje você tá falando sobre isso. É. Olha só quanto que, sabe, assim, se a gente pegasse e fizesse exagerar na proporção, quanto que essa empresa não perdeu?
Não, e é só o Felipe ali, né, nessa história, mas se a gente tem uma empresa que ela erra na contratação de um cargo que não deveria nem sequer ter sido instituído, o que mais que está acontecendo, né? Que mais, né? O quanto de tempo a empresa está perdendo atraindo esses talentos, porque não foi o pessoal que está realmente aplicando e implementando a atração que fez esse, né, provavelmente isso veio um pouco mais de cima, então tem gente perdendo tempo ali, tem gente se aplicando para essas vagas que também está perdendo tempo ali, para chegar a descobrir que nada casou de verdade e só, obviamente, que quem vai perder mais é a pessoa que está sendo dispensada, né? Tipo, a gente sabe que a ponta mais fraca é a que sofre mais, né? Aí você fica pensando quanto de coisas, quantos Felipes estão passando lá dentro? Quantos Felipes? E o que isso tem a ver com endomarketing, Fê? Pois Basicamente é o seguinte, Tudo. como é que eu vou gerar um engajamento? Então, vamos lá, eu preciso gerar um engajamento. Eu preciso que as pessoas entendam, né? Eu preciso olhar, eu tô ali para resolver um problema, tô pensando como organização, tô aqui para resolver um problema. Eu posso resolver o problema de várias formas. Ou, né, você pode chegar no resultado de diversas formas, Sim, certo? certo. Só que você tem o seu jeito de chegar naquele resultado. Você tem aquele seu como, que é a cultura, certo? Então, assim, Certo. você vai e deixa claro como que você quer que aquelas pessoas cheguem naquele resultado. Porque eu tô pensando no negócio. Então, assim, o negócio tá indo bem, o negócio não tá indo bem? Como é que esse negócio tá funcionando? Como que tá isso? As pessoas estão sendo bem cuidadas, bem tratadas, elas estão entendendo o que tá acontecendo, porque a partir do momento que eu faço uma contratação errada, aí eu tiro o Felipe, né? Vou pegar o seu caso. Tirou o Fê. Aí o Fê saiu. Aí aquela cadeira ficou vazia. 1, 2, 3 meses. Aí os projetos ficaram parados. Aquele projeto que talvez você vire para mim e fale assim: ah, Rosa, imagina, eu só fazia XP. Só que aquele XP, ele tem um impacto no outro XP, que tem um impacto no outro XP. Então, assim, é uma cadeia gigante. Sim. Então, se o profissional de endomarketing continuar olhando e falando, eu sou responsável pela campanha, de deixar tudo muito lindo, muito colorido, muito maravilhoso. Não é sobre isso. Entende? Lógico, se você quiser fazer, é óbvio, a gente tem que fazer o básico, né? Minimamente fazer sim. uma campanha incrível. Mas assim, não é só sobre isso. As pessoas estão sendo bem cuidadas. Elas estão sendo respeitadas. A gente tá falando de pessoas. E justamente por falar de pessoas, eu queria saber a sua opinião sobre um tema que é, para mim, mito, fato. Tipo, eu nem pergunto aqui se isso é fato ou fake, porque para mim é mito, de que todo profissional que trabalha com comunicação e pessoas, ela tem que ser extremamente sociável, comunicadora, no diz que ela tem que ser o perfil influente. E qual é a riqueza que a gente pode ter aí de pessoas diferentes trabalhando para uma campanha de endomarketing, por exemplo, acontecer? Queria a sua opinião sobre isso. Fê, eu acho que eu falei isso recentemente num post, né? Eu falei exatamente qual que é o seu. Existem vários perfis, né? Tem o perfil comunicador, perfil planejador, analítico. Eu vou tirar do DISC e vou trazer para a parte de comunicação. Se eu tenho pessoas simplesmente só comunicadoras, vai ter um bando de gente criativa, doideira, que vai falar: a gente vai fazer isso, a gente vai fazer não sei o quê, a gente investiga, a gente tira, a gente fala, e a gente Vamos chama, botar num põe avião passando drone, no... e a gente. Assim, lindo, entendeu? Que é o perfil mais entusiasta, mais criativo, mais daquele jeito. Eu acho maravilhoso. Só que tem aquela pessoa que. O planejador precisa ter a pessoa que vai falar assim: ô, jovem, vem cá, deixa eu te contar. Não dá pra gente fazer isso porque tem a gente tem que seguir o calendário, a gente precisa fazer tal coisa. Aí tem o perfil analítico que vai vir com os dados. Fala, gente, não se emociona, olha o nosso orçamento, por favor. Assim, dá pra uma bexiga, entendeu? A gente vai ter que ser criativo de outras formas. E aí, então, assim, a riqueza de terem pessoas diferentes trabalhando, e eu não acho que é só na área de comunicação, acho que em qualquer outra, por isso que diversidade e inclusão é a coisa mais preciosa que eu vejo dentro de uma organização, é a gente ter essas diferentes pessoas, diferentes pensamentos e comportamentos para tornar aquele material muito mais rico. Porque a gente tem um monte de gente pensando igual, você vai ter meio que sempre ali, aquelas mesmas entregas. Agora, quando você pega e traz pessoas diferentes, que têm uns desafios, que te questiona, que te fala assim, poxa, Fê, será que a gente vai por esse caminho se a gente for por outro? Nossa, você consegue gerar resultados cada vez diferenciados e você vai aprendendo, você vai se desenvolvendo, sabe? Fato é esperado, existe um mito de que o profissional do endomarketing ou da comunicação tem que falar, tem que ter uma incrível oratória. Não, gente, nunca. Eu recebo vários feedbacks do tipo, Rosa, pra você é fácil, você fala bem, Você né, é filha? palestrante. Você é palestrante, pra você... Eu fico com um frio na barriga.
Nossa, eu falo, gente, eu fico ali naquela coisa, é muito treino, sabe? Então, assim, e isso não quer dizer que eu seja melhor ou pior que o outro perfil. Sim. Isso quer dizer que eu uso do meu talento, da minha fortaleza, para conseguir entregar algo melhor. E eu acho que a gente tem que explorar isso, sabe? Então, para mim é total mito esse negócio de falar que o cara tem que ser, a pessoa tem que ser comunicadora. Para mim, Bacana. A, a área de tanto de comunicação interna como de endomarketing já foi vista aí como uma área hipócrita, ou uma área irrelevante, uma área da falácia e tudo mais. E aí a gente, dando uma pesquisada de novo, um pouco no seu trabalho, nas coisas que você já contribuiu, eu lembro de ter visto que você dizia que ela já foi vista como uma área vazia, né? E eu queria saber como que você lutou na tua carreira para conseguir desconstruir essa visão de que ela é só quem. É a área de quem vai fazer o bilhete no mural, é a área de quem vai mandar o comunicado com o template pronto, é a área que. Como é que você lutou na sua carreira para desconstruir e mostrar para todo mundo a importância disso? continuo lutando, né? Continua lutando. Continuo lutando. As pessoas hoje, elas não falam, pelo menos não tenho tido contato com pessoas falando assim, nossa, comunicação interna não precisa. As pessoas estão assim. Se você olhar as últimas edições da revista Você é RH, tá tudo falando de comunicação. Não da comunicação interna, mas da comunicação. Então as pessoas já estão olhando o pessoal da comunicação assim, ó, comunicação interna, aquele pessoal sabe se comunicar. Pelo menos o e-mail sabe escrever. Né? Pelo menos, pessoal Sim. mais fechado, né? Eu acho que é o seguinte, Fê, a primeira coisa que a gente precisa é parar um pouco de fazer o mais do mesmo. E eu falo, agora, minha provocação é pro profissional da área mesmo, tá? Ah, eu chego lá, tem que fazer um monte de comunicado. Eu vou lá e faço um monte de comunicado. Faço. Ah, tem que fazer comunicado, então eu faço. Pergunta, por quê? Por que eu tenho que fazer o comunicado? Ah, porque a Uhum. folha de ponto, juro. A folha de ponto tá errada. Por quê? É que a gente mandou errado. Mas por que vocês mandaram errado? É que o sistema falhou e a gente está fazendo uma migração do sistema e vai ficar muito mais fácil para a pessoa conseguir fazer o ponto. Ah, então não é sobre o ponto. Então você está falando que você trouxe uma melhoria para a pessoa, pensando no cuidado, bem-estar dela, que vai facilitar o dia a dia dela para que ela consiga gerenciar o ponto dela. É isso? Aí a boca da pessoa aqui embaixo. Aí a pessoa fala, menina Rose, é isso? Então, assim, eu acho que existem formas e formas da gente transformar a nossa área como uma área estratégica. Através de números e dados, ok, eu não vou entrar em discussão disso, acho que a gente tem o que não é medido não é mensurado, você não consegue gerenciar isso, né? Se você não Sim. sabe se está dando certo ou não, mas tem esse posicionamento nosso de trazer comunicadinho, não existe comunicadinho, não existe uma comunicação por comunicação. Sim. Né? A comunicação ela tem sempre objetivos de transformação, seja uma mudança de comportamento, seja um reconhecimento. Então, a gente está conversando aqui. O seu grande objetivo com o podcast é que as pessoas escutem isso e tragam uma outra visão para a área da comunicação interna, para que elas se conectem com pessoas, para que elas abram a cabeça e façam diferente. Então, assim, Eu todo queria mundo só tem um ganhar propósito. dinheiro, só. Exato. Brincadeira. Trazendo verdades, eu gosto disso, trazendo verdades, adoro. Então, assim, uma das formas que a gente pode mudar a cabeça das pessoas da luta é sempre pergunte, qual que é o propósito? Por quê? Eu vou fazer um evento, por quê? Eu vou fazer um comunicado, por quê? Por quê? Ah, por conta disso. Ah, entendi. Então, na verdade, você tem algo muito maior. No fundo, tudo é muito maior. Faz. E aí essa pessoa que chegou para você e falou assim, precisamos fazer o comunicado da folha de ponto. E aí você entende que, na verdade, ela olha para aquilo e fica mais constrangida do que motivada a fazer uma. Como é que você diria para essa pessoa deixar de ter esse papel de vítima na área da comunicação interna e passar a ter, de repente, um pensamento mais de protagonista? Fê, vou falar real aqui, tá? Real, que eu sou real, prática. Muitas vezes a gente acaba fazendo comunicado porque a gente tá sem tempo. Eu acabo não perguntando, falo assim, você quer falar a folha de ponto? Tá bom, eu vou fazer a folha de ponto. Tá bom, tá tudo bem, eu tô sem tempo, tenho mais 40 comunicados pra fazer. O que eu tô falando é, esse começo desses porquês, a pessoa já vai entender que você, já vai te olhar de outra forma. E as pessoas aprendem rápido, gente. Não tô falando com criança. Então, assim, as pessoas aprendem muito rápido. Então, quando a pessoa chega pra você e fala, preciso fazer um comunicado. Ih, mas eu vou falar com o Fê, ele vai fazer umas perguntas difíceis. Peraí, deixa eu pensar. Por que eu quero fazer isso? É muito gostoso de ver essa transformação. E você acaba ganhando aliados. Porque quando eu viro e falo,
o objetivo do seu comunicado, por acaso, é algo maior, a pessoa fala: "Ah, é? O trabalho dela está sendo reconhecido". Ela começa a talvez ter visibilidade, ela começa a ter consciência do que ela faz é muito maior do que a folha de ponto. Ela fala assim: "Caramba, eu sou muito essencial nessa empresa". É super essencial mesmo. E você ganha aliados nisso, sabe. Então acho que assim, não é nem questão de constrangimento, é mais um convite mesmo, tipo: "Vamos fazer diferente? Vamos pegar e falar: 'Poxa, tá todo mundo'". É tudo sobre um propósito. Uhum. E aí eu não tô falando pra gente viver o propósito da empresa, não é isso. Nem acredito nisso, que a gente vive o propósito da empresa. A gente se identifica com aquele propósito e o nosso propósito transborda. Sim. Né, eu falo: "Puxa, eu me sinto reconhecida aqui, eu faço uma parada super legal, a minha planilha ela é muito essencial para o atingimento dos resultados, eu me sinto valorizado", sabe, é maior, entende? Então eu acho que é mais um eu vejo muita gente eu não sei se você passa por isso, tá, Fê, mas eu já recebi muita participei de uns workshops, né, como convidada mesmo, e eu sentava na mesa das pessoas, e aí vários palestrantes trazendo cases maravilhosos, tipo assim: "A gente fez a campanha tal", e você falava: "Nossa", minha cabeça fazia assim: "Nossa, várias ideias para eu me inspirar", né, então eu ouço cases para eu me inspirar, Sim. anotava, anotava, não sei o quê. Aí estava na mesa no coffee, aí, assim, direto, eu falava assim: "Eu não sei se eu sentei na mesa errada ou se tá todo mundo assim, né". Mas a menina, eu nunca vou esquecer, ela falou assim: "Eu achava que ele ia falar pra gente como fazer o case, passo a passo. Como é que ele usou o e-mail? Qual parágrafo que ele usou?". Anjo, Tutorial é no YouTube. entendeu, anjo? Não dá. Então, assim, e outra, assim, por mais que a gente tenha etapas, né, tipo assim, básicas, você tem o básico para seguir, para conseguir atingir o objetivo, né, uma campanha bem estruturada, cada empresa é uma empresa. O teu orçamento é diferente, você é um profissional diferente, a maturidade organizacional é diferente. Então, assim, a gente tem que parar um pouco de, ai, como fazer uma campanha de endomarketing X passos. Para, jovem, para. Faz o básico, entenda o básico, mas assim, ouse ser criativo, ouse questionar, ouse fazer diferente, ouse perguntar para as pessoas, ouse conquistar aliados dentro da organização. Sim. Você conquista aliado falando assim: "Eu tô pensando em fazer uma campanha de Dia das Mulheres, mas eu quero fazer um negócio demais, me ajuda?". Nossa, você vai ter uma galera te ajudando com o maior prazer do mundo. E para a galera que está assistindo ou ouvindo a gente, e está, de repente, tendo contato pela primeira vez com o termo endomarketing, mesmo até a comunicação interna e tal, acho que eu, inclusive, estou curioso. Fala pra gente um pouco sobre algumas campanhas que você tem orgulho aí de já ter criado, de já ter implementado, que deu certo, que você olha e fala, poxa, teve uma vez que a gente fez uma campanha. Eu vou trazer um case que foi muito interessante com um cliente. Foi um cliente meu que tinha mais de 10.000 funcionários. E aí chegou pra mim e falou assim, eu tinha agência, né, na época, falou assim: "Rosa, eu tô com um problemão aqui. Eu tenho", eu vou chutar aqui, mas acho que eram 60 benefícios aqui, e as pessoas elas acham que a gente não oferece benefícios, elas só reclamam dos benefícios. Nossa. E aí, primeira coisa, diagnóstico, né, vamos entender, tal, não sei o quê, mas a primeira pergunta que eu fiz, eu falei: quais são os comunicados que vocês soltam sobre os benefícios? Reajuste do plano de saúde, aumento da coparticipação, mudança do boleto do plano de saúde, só sabe aqueles conteúdos que você fala, que o funcionário olha e fala: "Cara, pesado". Aí eu comecei a dar risada, eu falei assim: "E os outros, como que é?". "Ah, não, tá dentro de um link que tá num botão, que tá não sei aonde", tipo assim, super escondido, então assim, não tinha fácil acesso. E aí quando eu olhei, esse cliente, a área que me procurou era a área de benefícios, remuneração e Sim, benefícios. E aí eles falaram assim: "O nosso grande", eu falei: "Qual que é o grande propósito de vocês como área?". Eles falam assim: "Rô, é gestão integrada de saúde". Aí eu falei: Que é isso? Quê?". Aí eles começaram a explicar os pilares da gestão integrada de saúde, como que eles poderiam cuidar das pessoas colaboradoras daquela empresa e como eles poderiam, né, óbvio, manter o negócio rodando sem onerar muito, fazendo a negociação dos benefícios, etc, tal. Resumo, depois do diagnóstico, depois de muita conversa, depois de eu entender do propósito e eu saber como que funcionava, a gente lançou um programa de bem-estar, saúde, que a gente chamava Essencial para Você, com 4 pilares muito bem estruturados sobre vida, bem-estar, saúde e financeiro. E tinha um 5º pilar que eles iam lançar, acho que faz tempo isso, né? uhum, Carreira. E a gente começou a trabalhar muito forte na conscientização. Então eu peguei
A gente pegava datas comemorativas, não é nem comemorativas, celebrativas, sabe? Aquela data tipo doador de sangue. O que Tá. que de fato era importante e como a empresa poderia ajudar a pessoa colaboradora a fazer uma doação, ou se era relevante ou não era. Então a gente começou a fazer essas campanhas de conscientização, né, de sensibilização. A gente começou a disponibilizar as informações dos benefícios de forma mais clara e acessível para as pessoas. A gente parou de falar só sobre reajuste do plano de saúde, que, nossa, só notícia ruim não, Ninguém não aguenta vale. receber só a cartinha do reajuste, né? Exato. E a gente fez o lançamento desse programa de saúde no maior evento da empresa, que é onde eles falavam sobre resultados. E o recado foi: a gente está fazendo esse programa para cuidar de vocês. Porque sem vocês a gente não consegue entregar nenhum tipo de resultado. Hum. A gente não consegue gerar nenhum tipo de transformação. A gente não consegue cumprir nosso propósito. Por isso que a gente oferece X benefícios, é por isso que a gente traz esse cuidado, é por isso que a gente faz a negociação no plano de saúde. E eles foram muito transparentes. Virou um case, né? Então, assim, até hoje eu vejo, eu sigo eles, são queridos clientes, eu acompanho, falo parabéns, que legal, que bom que isso deu certo. Então, assim, um case que eu tenho muito carinho, assim, porque falou sobre negócios, falou sobre pessoas, falou sobre cultura, porque a cultura daquela empresa era de cuidado. E ninguém estava vendo isso. Então, assim, acho que é um grande xodózinho que eu tenho, assim, mais carinhozinho, assim. Tem outros que eu amo muito, mas esse mexeu bastante comigo. E é muito legal a gente ver que a empresa não estava fazendo. Quer dizer, não é que ela não estava fazendo errado, ela Não tá tinha fazendo. um pacote, ela tinha um trabalho feito, ela tinha algo construído. Só que não estava sendo mostrado da forma certa, né? Então, Não estava exato. sendo real. Eu adorei a palavra que você falou, que foi sensibilização, né? Porque Uhum. é mais do que conscientização, é sensibilizar. A pessoa olha e fala assim: eita, Eita, pô, mas isso é legal. isso é legal. E a Pô, gente. mas na minha cabeça tava só o reajuste do plano de saúde, pô, porque querendo ou não, a gente sempre lembra naquilo que vai doer no bolso, né? Então, e para você ter uma ideia, no diagnóstico, a gente viu que as pessoas que mais, por exemplo, na parte de fábricas, as pessoas que mais ligavam eram os parceiros, as parceiras, para o plano de saúde. Tá. Então, a gente mandou uma comunicação impressa, né? Na época, a gente mandou uma comunicação impressa nominal ao parceiro ou à parceira. Olha só. Este recado é para você. Nossa, deu muito certo. E aí é muito legal, porque isso vira um retém talento, né? Porque já vi vários casos. Você não vai sair dessa empresa que os benefícios são muito bons. Se você se controle, que eu adoro aquele plano de saúde, só tem a médica daquele plano de saúde. Então, assim, é muito interessante. Você mexe com famílias, você tem o poder de transformar, assim, né? Para mim, o endomarketing é extremamente poderoso, né? Então, se você transforma organizações, você transforma a cultura, você potencializa ela, você transforma pessoas, transforma famílias, entende? Sabe? Eu acho que eu gosto muito do tema, então você pode falar assim, nossa, Rosa, acho que você é meio emocionada. Sou meio emocionada com o endomarketing, gente, Mas não confesso. tem nem como não ser. A gente está começando a chegar próximo do fim do nosso episódio. O que eu queria fechar com uma pergunta para você. Nas suas palestras que você aplica, normalmente elas estão ligadas ao tema endomarketing, né? Você abre para perguntas nas palestras, tá? O que você mais tem recebido de dúvidas, de perguntas? O que normalmente você olha e fala, olha, esse pessoal está sempre querendo saber esse tipo de coisa? É que nas minhas palestras eu falo muito, acabo falando muito de engajamento, né? Tá. Então, aí é a parte de, putz, mas eu não consigo motivar e eu trago o ponto 50-50. Uhum. Mas eu vou te falar o que eu mais ouço o que eu mais leio no meu Instagram, que é o que mais No chega. Insta, No ótimo. Instagram chega direto. Como eu mensuro? Eu vi hoje isso, eu faço parte de um grupo de comunicadores, estava escrito ali assim, ó, exatamente essa frase. Como é que eu mostro o valor da área da comunicação para o negócio? Aí uma outra pessoa respondeu: você precisa trazer métricas, tal. Ela falou assim: eu já tenho métricas e KPIs. Isso eu já tenho, mas eu quero mostrar o valor. Aí a pessoa maravilhosa, eu conheço ela é incrível, ela respondeu assim: olha, quando você tem essas métricas, você precisa juntar ela com as métricas de negócio, fazendo o verdadeiro impacto que aquelas ações ou aqueles canais têm para um negócio, para as pessoas. Então você vai usar pesquisa de clima, NPS, você vai usar outras métricas que não são responsabilidades da comunicação interna, mas que contribuem muito para aí você mostrar o valor agregado. Não existe receita pronta. Existe a visão 360. Você precisa Sim. ter uma visão 360. Então, assim, as pessoas, aquelas mais me perguntam: tem uma planilha aí para a métrica? Como é que eu mostro o valor da área? Você começa mostrando o valor da área por você. Você começa mostrando o valor da área ao perguntar. A Bray fala assim, várias vezes, Fê, eu faço pergunta assim: você quer comunicar por comunicar?
ou a gente pode fazer uma parada bem massa. A gente pode mostrar valor da sua área, a gente pode sensibilizar as pessoas, a gente pode transformar. Ah, não, Rose, eu quero transformar. Nossa, Rose, você é tão estratégica. Gente, é pergunta, sabe? Então, É. assim, eu acho que a gente começa pela gente, não... De novo, mensure é importante, essencial. Mas não é só sobre isso. Lá na Arte pela Arte, a gente atende 2 empresas que a gente teve a oportunidade de participar da construção da feira de benefícios deles, e eu olho para isso e falo, caramba, enquanto eu fui funcionário, quando eu fui colaborador de algumas empresas, eu nunca tive acesso a esse tipo de coisa, da feira de benefícios. Hoje, como designer gráfico, como tocando uma agência, eu vejo muito isso acontecer, e eu falo, cara, que evolução legal, né? Porque a gente vai fazendo, tá legal, mas você vai num evento onde os caras vão falar o quê? Sobre acesso à academia, facilitação à academia, que vão falar sobre consignado, tipo, que coisa chata. Não é Não é? chato, sabe por quê? É chato para quem tá de fora. Mas para quem tá de dentro que olha e fala assim, o que isso tudo aqui tem a ver comigo? Né? Uhum, E ela uhum. começa a olhar e ter esses... E eu digo, eu saio até dessa área de benefícios, eu tenho tido a oportunidade de ver também áreas que são, que até muito tempo atrás eram engessadas como jurídico, fazendo uma semana do Exato. jurídico. Você vê a área de compliance fazendo, tipo, uma semana de compliance, e aí você olha e fala, cara, o que eles estão tentando aqui? Eles estão tentando aproximar, porque a gente sabe que o que está na mão deles é um assunto que, se deixar, ele fica amoroso, ele fica chato, ele fica... as pessoas que trabalham, a gente acha que não, mas as pessoas que estão lá, elas sabem disso. Elas sabem, E, elas sabem. e, e isso é o esforço delas, e aí é o que você falou, começa a dar valor ali por você, Uhum, né? Então, uhum. se você vê um esforço desse acontecendo, é porque provavelmente aquela galera daquele time olhou e falou assim, vamos se valorizar? Vamos. E vamos mostrar para todo mundo que esse nosso valor também influencia eles, também beneficia eles. Eu acho isso incrível. É muito E, legal. infelizmente, a temporada do Raciocinando não vai conseguir trazer tanto tema assim. Eu queria abordar um pouco Segunda disso. temporada, jovem, já foca Mas, nisso. se vocês estão ouvindo a gente, você quer patrocinar a segunda temporada, fique à vontade, porque dependemos disso para seguir acontecendo. Bom, brincadeiras à parte, mas continuando uma brincadeira, no final de cada episódio, eu trago para os meus convidados algumas palavras que são do nosso dia a dia, nossos estrangeirismos preferidos, Ai, tá? gente. E atrás de cada uma dessas palavras aqui, tem perguntas aleatórias que vão falar aí da sua carreira, do seu crescimento como profissional, etc. A pergunta que tiver aí eu também vou responder, tá? Tá. Tem só 3 porque outras já foram feitas e foram tiradas daí para não ser Ah, repetidas, tá? legal, Então nós ótimo. temos meeting, deadline e call. Qual dessas palavras você escolhe? Ah, eu vou pegar o call aqui, Call. que Vamos todo ver mundo... qual é a Vamos lá. pergunta que está atrás de call. Ai, gente. Eu gosto dessas coisas. Na sua trajetória como profissional, qual foi a pior treta que você já teve com um outro colaborador? Outro colaborador? É. Pior treta? Até tem aí, vai. Todo mundo, quando estagiário, analista, assistente, especialista, um dia você teve uma treta com alguém. Nossa, preciso pensar, Fê, calma. Não é que eu nunca tretei, tretei bastante, na verdade. Eu tô pensando na pior treta. Nossa, tô tentando lembrar de uma situação que foi essa treta, ela foi virando várias tretas. Olha só. Era, na verdade, ia ter um sistema de avaliação de desempenho. E aí, agora que eu lembrei, era um sistema, ia fazer avaliação de desempenho e era o sistema, sei lá, o sistema azul. E aí ia Uhum. passar para o sistema amarelo. Só que não era só isso que ia mudar, eles estavam mudando também os valores. E aí, além de mudar o sistema de avaliação de desempenho, eles estavam mudando os valores e eles queriam que esses valores fossem avaliados por esse novo sistema. E aí eles queriam mandar um e-mail para falar sobre isso. E essa foi a minha maior treta. Eu falei, gente, a gente tá falando de uma avaliação de desempenho que tem impacto direto no financeiro da Sim. pessoa. Tipo, isso pode fazer com que ela seja promovida, pode fazer com que ela possa ficar em plano de recuperação, né? Nesse caso da empresa tinha isso. Ela pode deixar de ganhar dinheiros, ela pode se sentir injustiçada, eu posso perder, eu posso gerar um caos do desengajamento, desmotivar a galera do tipo, poxa, eu fui avaliada de uma forma totalmente injusta, eu posso quebrar a confiança das pessoas. Mas isso é top-down, Rose. Eu falei, não tem problema. A gente tá falando de pessoas.
A gente tá falando de cultura, você tá falando do meu trabalho. Aí depois vão ter que ficar pedindo pra eu fazer um monte de campanha de endomarketing de oba-oba. Não vou fazer. E essa treta foi gigante, porque aí eu peguei e subi. E subi de uma forma, Claro. né, plausível. Eu falei assim, olha, eu preciso fazer isso. Isso chegou no presidente, tá? Resumindo. Resumo, porque eu falei, gente, não dá, faz sentido. Aí eles falaram, ó, Rose, é verdade. Então vamos fazer o seguinte, qual que é a sua sugestão? Aí o que que eu consegui? Eu consegui postergar a data do lançamento da avaliação de desempenho. O que que eu poderia ter feito, Fê? Claro, eu vou soltar o comunicado. Não, não Não. consigo. Não consigo. Então, essa foi uma treta gigantesca, porque ela foi e a pessoa ficou bem brava comigo, mas tá tudo bem, paz ali, as pessoas não se sentiram injustiçadas, que a gente conseguiu postergar, aí teve treinamento, sensibilização, a gente preparou liderança, as pessoas entenderam quais eram os valores novos, as pessoas entenderam, Pelo aprender a menos mexer no valeu a sistema. pena a treta. Ah, valeu, mas foi assim, foi exaustivo, porque teve uma hora que colegas meus falaram assim, Rose, deixa, você não é paga pra isso, eu falei, não tem problema, mas é o meu nome. É o meu nome. Então, assim, todo mundo vai saber que a Rose Catani, ela vai fazer algo que, de fato, contribua para algo positivo, Uhum. uma transformação, respeito pelas pessoas, reconhecimento. Porque senão, Fê, na verdade, se eu tivesse feito daquele jeito, daqui uns 6 meses eu falo assim, ô Rose, tem que fazer uma campanha de engajamento que as pessoas estão desmotivadas. Tudo é comunicação. E eu? Então essa foi uma das minhas maiores tretas. E a sua? Olha, eu sou uma pessoa que acaba procurando não entrar numa briga, porque quando eu entro, eu acabo comprando ela de verdade. Então, a única história de treta que eu tenho é uma espécie de guerra fria. Quando eu era estagiário, bem lá no início ainda, bem mesmo, primeira empresa que eu estagiei, eu também mantinha um blog de publicidade, e aquele blog de publicidade, ele, na época, era um dos, sei lá, 4 que tinham na internet. Gente, a Hum. internet já foi pequena, tá? Já foi, né? Já Para teve uma época. quem nasceu do ano 2000 para frente, a internet já foi pequena. Tinha uns 4 blogs de publicidade. E o caminho que eu escolhi para ir com o meu, ele era muito parecido com o caminho de um outro, que não era igual, era apenas parecido, afinal de contas, os dois falavam sobre publicidade. E ele olhou e falou, gente, esse cara tá me plagiando. Ih, E aí ele postou no blog dele, tipo, que era bastante acessado, que o blog dele tava fazendo escola. E aí, nesse caso, e aí ele botou um print bem grande, assim, naquela época nem era chamado de print ainda. Botou a imagem do meu lá, tipo, falando que tava fazendo escola e tudo mais. Acabou que essa galera toda foi lá pra dentro do meu, foi tentar entender, gerou uma terminou, publicidade. terminou que eu ganhei a metade dessa galera aí, eu ganhei e meu blog acabou, né, ficando muito legal. Mas, coincidências da vida, eu me candidatei a estágio numa agência e descobri, chegando lá, que nessa agência trabalhava ele. Mentira. Verdade. Quando eu cheguei, eu olhei pra cara dele, ele olhou pra minha, os dois fingiram que não se conheciam. Mentira. Porque a gente, querendo ou não, tem os avatarzinhos do Orkut, o avatarzinho a gente sabia quem era um ao outro, né? E a gente, toda vez que tinha aqui, porque era da mesma área, criação, né? A gente tinha que fazer reunião, tal, não sei o que, ficava aquela... Sabe quando você sabe que você não se sente confortável com o outro, mas você ainda assim conversa com ele, finge que... E ninguém tocava no dito do assunto do blog. Gente, elefante rosa total na sala. E aí o que aconteceu foi que ele começou, sem eu perceber, a agregar as outras pessoas, que ele era muito querido dentro da agência, pro time dele, quase como o Capitão América versus Tony Stark, sabe? Tipo, de que lado você está, né? E eu acabei ficando meio que isolado. Minha única amiga na agência era a pessoa que tinha entrado junto comigo, porque até aí a gente entrou zerado, né? As outras pessoas eram pessoas que estavam mais próximas dele, então defendiam mais ele, né? Tipo, se davam melhor com eles, não falavam muito comigo, tipo, eu era meio que... E aquilo foi indo até um dia que não deu para não falar, porque uma pessoa virou e falou assim, olha esse post aqui desse blog e tal, não sei o que, era o meu. E aí ele olhou e falou assim, esse aí é o blog do Felipe, não é, Felipe? Ali quebrou a coisa do... E aí eu olhei e falei assim, vocês gostaram? Acharam legal? Que bom. Levantei e saí andando. E essa guerra fria, ela ficou até o dia que eu realmente saí de lá daquela agência. Mentira. Você nunca Então, mais falou com essa pessoa? Você não ia falar assim, e aí, eu não te não, copiei, não? não. Sou Mas muito essa, curiosa. essa pessoa cresceu muito, cresceu bastante. Esses dias eu vi comercial de TV com ele falando lá. Tá?
Então, Uau! eu olhei e falei, que bom que ele cresceu. Acho que o caminho dele era aquele mesmo, né? O meu blog, Uhum. ele foi perdendo um pouco a relevância aos poucos, que eu não conseguia mais investir nele, e ele acabou caindo, mas essa treta foi, na verdade, uma guerra fria, né? Você sabe Porque que eu todo dia você vejo vai trabalhar e todo dia você tem aquele elefante na sala. você tem, eu vejo isso muito no LinkedIn, sabia? Até É, hoje, nossa, direto eu vejo posts polêmicos, eu vejo tipo, tá me copiando, tá não sei o quê, e você fica, Instagram? Não, porque fulano fez tal coisa. Gente, vamos colaborar, fazer um negócio junto, sabe? Tipo, tá tudo bem. Ai, nossa, te copiei. Aonde que eu te copiei? O que que aconteceu? Me inspirei em você ou não? Você sabia que o blog dele existia? Não, só curiosidade. sabia. Ah, tá. Sabia, porque eram poucos. Eram Entendi. muito poucos, de verdade. Eu era muito amigo da dona de um outro, e eu conhecia o dos outros, eu conhecia os donos de todos eles, né? Uhum. Inclusive, se hoje você está tendo a oportunidade, por acaso, de ver o podcast, sabe que eu admiro onde você chegou. Você chegou longe, parabéns, de verdade. E não É é muito legal. sarcasmo nem nada, não. Eu realmente admiro muito. Acho que se as pessoas conseguirem todas, né, atingir o objetivo delas, por maior ou menor que ele seja, porque às vezes o objetivo da pessoa é pequeno, e E tudo tá tudo bem, bem. e tá tudo bem. Se ela conseguiu chegar ali onde ela queria, é onde bate o sol para ela, Uhum. pô, incrível, muito bom. Eu queria agradecer a sua presença aqui, Obrigada, Fê. por ter aceitado, compartilhado do seu tempo e do seu conhecimento com a gente. Eh, Essa câmera aqui, você pode compartilhar suas redes sociais, tá? Como é que as pessoas encontram você, fica à vontade. Obrigada, Fê, primeiro pela oportunidade, por falar desse tema que eu amo, por dar essa abertura, esse espaço, né? Então, desejo muito sucesso, que você venha com a segunda, terceira, quarta, quinta temporada, porque é Tomara. muito bom ter pessoas falando sobre isso, sobre humanização, falando sobre negócio, falando sobre estratégia. E para o pessoal que está me assistindo ou me ouvindo, eu convido vocês a me seguirem ou curtirem a Rose Catani, que é o meu nome e sobrenome, ali no Instagram, e eu também tô no LinkedIn, vou ficar super feliz de ter vocês por lá. É isso, eu também tô no YouTube como Rose Catani, mas ele tá meio desativado, gente, tá tudo bem, daqui a pouco a gente vem com novidades aí, trazendo um pouco também sobre endomarketing, sobre comunicação, cultura e marca empregadora. Muito bom. Se vocês estão ouvindo o podcast pela primeira vez no Spotify, não esquece de se inscrever para ouvir ainda mais episódios que estão por vir. Se você está assistindo pelo YouTube, clica aí no seguir, no se inscrever para ajudar a gente a buscar ainda mais corpo para esse projeto, e quem sabe ele tende a crescer e vamos para uma segunda temporada e tudo mais. Mas o que eu quero dizer para vocês é comunicação interna, endomarketing, DHO, gestão de pessoas, todas essas áreas e departamentos, eles servem sim para comunicar com o colaborador lá dentro, mas basicamente a gente está falando de significar e ressignificar vidas. Quando a gente tem uma pessoa que doa praticamente 2/3 do seu dia mesmo, dentro de um ambiente onde ele vai lidar com outras pessoas, onde ele vai desempenhar um papel e etc., é quase o dia inteiro, é quase a vida toda dele lá dentro. A gente precisa lembrar que isso precisa ter sentido na cabeça das pessoas. Isso precisa fazer sentido na cabeça dessas pessoas. E é sim papel da empresa lutar e buscar por esse significado ou por esse ressignificado se elas não estiverem alinhadas. Endomarketing é se importar com as pessoas, sim. Obrigado por vocês estarem aqui. Mais um episódio. Até a próxima.